vai falar um assunto que é sedentarismo, né? Sim. E é uma coisa que afeta muito a gente, principalmente na Tembice a gente vê muito isso, porque a Uhum. gente vê que muitas pessoas começam a pedalar com a Tembice e saem do Aham. sedentarismo, né? Com É, uma pedalada, uma coisa que é relativamente simples, justo. mas às vezes a pessoa não vai comprar um pãozinho perto de casa, Uhum. tipo, chama, né? Um aplicativo para trazer o pãozinho, e poderia buscar de bicicleta ou até a Uhum. pé, se for o caso, né? Uhum. E aí queria que você contasse um pouco mais pra gente, né? O que que é o sedentarismo, como que isso está Ah, afetando a vida das pessoas, porque a gente sabe que tem um impacto enorme na saúde, uhum. né? Com certeza. Gente, uma coisa importante a gente falar é que o sedentarismo, ele é uma doença. Ele é considerado Hum, hoje uma doença. Pelo CID, é Z72.3. Então, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente considera, a OMS considera como, a Organização Mundial de Saúde considera o sedentarismo como o maior tempo que você passa sentado, deitado ou reclinado e com o menor tempo de exercício físico. entendi. Aí uma coisa interessante da gente comentar é assim, o que que é atividade física, o que é exercício físico? Qual a diferença? Sim. Por quê? Às vezes eu vejo no meu consultório, o paciente chega e fala assim, nossa, doutora, mas eu faço muita atividade física, eu varro o chão, eu limpo É, a louça, eu vou no supermercado, volto, eu faço um monte de atividade. Não, você faz atividade física. Exercício físico é uma coisa que tem que ser planejada, tem uma intenção, tem uma uhum, frequência. Então é uma coisa que assim, isso sim modifica você desenvolver ou não uma patologia, ou você entendi. desenvolver ou não uma doença crônica, no caso, Uhum, uma doença inflamatória. Mas a determinação, principalmente, de você fazer uma coisa esquematizada, planejada. olha só. E, e uma coisa bem interessante, olha que bacana, John. Quando você pensa no comportamento sedentário, você pode pensar assim, a pessoa pode passar a maior parte do tempo tendo um comportamento sedentário, mas ela pode desenvolver uma atividade física, fazer uma atividade física, Entendi. e mesmo assim ela é considerada sedentária. Olha só. Você acredita? É Interessante, né? verdade. Uma coisa que me impressionou, eu achei que o sedentarismo era uma característica, assim, né? E você falou que é caracterizada como uma doença já hoje. É uma doença Olha hoje. só que legal. Uhum. Não sabia. Porque dada a importância dela para o desenvolvimento das outras doenças. Então, Uhum. ela já é considerada uma doença, sim. Olha que interessante. E aí, Uhum. quando a gente está falando de sedentarismo, pô, você é cardiologista inicialmente, né? Uhum. É, a gente normalmente olha a pessoa sedentária, e às vezes está associado muito com o porte físico da pessoa, né? Às vezes a pessoa está obesa, a gente fala, sedentário, né? Mas não Uhum. significa que só pessoas obesas sejam sedentárias. Mas De é o forma. inverso. Às vezes tem Uhum. pessoas obesas que são ativas, né? Justamente. Tem pessoas muito magrinhas que às vezes podem ser Uhum. sedentárias e tá com uma Sim, série de problemas, né? justamente. Mas assim, um ponto importante é o que que o sedentarismo não só faz com a aparência física, mas faz com o coração, que é um dos órgãos mais importantes do Sim. corpo. Justamente, porque ele é fator de risco para você desenvolver a doença cardiovascular. Então, Ah, assim, tá. primeiro a gente tem que pensar em relação aos vasos, né? Ao nosso tubo, nosso sistema da pressão. Então, assim, quando você faz atividade física, você consegue liberar várias substâncias, como, por exemplo, óxido nítrico, endotelina, que são substâncias que conseguem fazer o quê? Um relaxamento Perfeito. daquilo. Então, você diminui a pressão, tá? Hum, Então, pressão afeta, ok. Quando você tem um aumento de ganho de energia e não gasta aquilo, o que que uhum. você acaba acontecendo? Você acaba desenvolvendo uma resistência à insulina, uma diabetes, colesterol também. Olha Então, só. assim, quando você coloca isso num pool de fatores, Uhum. então, colesterol, dislipidemia, é fator de risco junto com o sedentarismo para a doença cardiovascular, para você ter um Entendi. desenvolvimento. Então, assim, o sedentarismo, ele é uma das coisas mais importantes que a gente bate, que a gente conversa no consultório, principalmente que, assim, Sim. é um dos pilares que a gente precisa trabalhar, Olha é a só. atividade física. Sim, isso é muito importante então, né? Sem Uhum, dúvida. com E certeza. hoje em dia o sedentarismo, a gente ouve falar, né, que é Uhum, tipo, além de ser uma doença, mas é uma epidemia, né? Porque a sim, sociedade, de uma maneira geral, sim, tá com muitas pessoas sedentárias, né? sim, uhum, é E, verdade. e assim, você tem essa percepção também no Sim, consultório, assim, as pessoas chegam e você fala, meu, mas você não tá sim, fazendo nada, né? Como que sim, funciona? tenho essa percepção no É. consultório, sim. Primeiro, uma coisa, um dado interessante, a partir de 2018, eles fizeram uma pesquisa e mostrou que o Brasil, olha Uhum. só, gente, número 1 de sedentarismo na América Latina. Nossa, Então, é uma coisa que, assim, a gente está feio, sim, né? sem Nós dúvida. estamos feio na jogada aí. E o quinto no mundo, tá? Olha só. Esse dado aí, eu acho que é um dado, assim, para mim foi muito assustador isso. Por quê? Porque a gente percebe que hoje em dia,
criançada não tem muito essa percepção de que a atividade física, o exercício físico, no caso, é tão importante, tão impactante nas doenças. Sim, E eu acho que a gente não tem muito essa noção. E aí eu fico imaginando, sim, ele no futuro, ele na parte idosa, como é que ele vai ser? sim, Entendeu? Se agora a gente está tendo isso, eu fico imaginando para frente. com O certeza, cenário vai mudar, o cenário vai piorar. com certeza. Então, é isso que eu acho assim, gente, a gente tem que mudar isso para agora. Sim. E aí Né? talvez tenha um ponto importante de gerações, né? Porque provavelmente a minha geração, já sou um pouco mais velho, mas assim, a gente não tinha tanta... na minha, adolescência ali, uns 12, 13, 14 anos, começou a chegar os videogames e assim, não era tão fácil, Isso. né? Tipo, minha avó morou com a minha avó, ela também não deixava usar tanto, então também era um ponto importante, mas Sim. não era tão habitual que as pessoas tivessem um Sim. videogame, um computador, ou um celular na mão e pudessem ficar sentadas fazendo coisas, né? Hoje as crianças têm isso. Isso. E os Então- pais também, por trabalharem muito tempo, por ter pouco tempo de interação também. com a criança, é muito mais fácil, né? Convenhamos. Sim, Você tá lá trabalhando, fazendo seu problema, desenvolvendo suas coisas em casa, aí a criança tá lá bagunçando, isso aqui. Toma o celular, filho, Sim. fica aí quietinho. E ele fica quietinho mesmo. olha só. Esse é o problema. Que na nossa idade a gente não ficava quietinho. Sim, A sim. gente ia jogar, a gente ia pular, a gente ia bagunçar na rua. Agora não. Exato. Entendeu? A pessoa fica lá, então assim, não sai da tela. E aí, para desenvolver um sedentarismo, vai ser assim, facinho.